Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Bater de Frente. Hoje é daqueles assim. Foi uma pergunta que me fizeram não há muito tempo. E é daquelas, na verdade, que de vez em quando surge. É como é que é perder a visão? Como é que se lida com a perda da visão? É daqueles temas que é sempre diferente, pessoa para pessoa, como é óbvio, mas pronto, isto é sempre baseado na minha experiência, essencialmente. Não é? Eu, como quem segue este podcast sabe disso, eu perdi a visão com 18 anos. Há pessoal que é uma altura muito má. Eu acho que na altura não há nenhuma altura boa para se perder a visão, na verdade. Percebo que aos 18 anos se encara como sendo uma fase pior, porque pá, na verdade é quando está quase praticamente a começar a vida, não é? Está-se ali a atingir pronto, o ponto de adulto, vá. E eu no meu caso foi, ei, não vou tirar a carta, ei, não vou não dizer nada, está mais quietinho. Pronto, agora não vês, portanto estás mais quietinho. Como é que lidei? Obviamente não foi fácil, como é óbvio, não é? Passei ali um período um bocado complicado. Eu basicamente fechei-me em casa. Tive um luto, digamos assim, uma espécie de luto que durou 3 anos e tal, quase 4 anos, em que pouco saía de casa, pouco lidava com pessoas para além dos meus pais e de amigos mais próximos que estavam comigo, que vinham ter comigo. E amigos dos meus pais e por aí em diante, mas era sempre o mesmo ciclo de pessoas. E sair era pouco, e foi a partir de dada altura, porque a minha confiança para estar com pessoas, para sair de casa, era zero, obviamente. Não é? Hum, epá, Senti-me, na altura, obviamente, quando perdi a visão, senti-me perdido, desorientado, com medo de tudo, não é? Com esperança de que aquilo ia passar e com esperança de que mais um ou outro dia, mais uma outra semana e voltava a ver, ou que de repente ia aparecer um tratamento miraculoso que me ia pôr a ver novamente. E durante todo aquele tempo, ou durante muito daquele tempo, aliás, foi mais até, foi mais do que esse tempo, foi mais do que esse espaço de tempo. Eu estava focado nisso, né? E estava à espera disso. Estava à espera desse retorno da visão. E vivia a minha vida a fazer planos, basicamente. A pensar e a planear aquilo que ia fazer quando voltasse a ver. A pensar naquilo que podia estar a fazer caso visse. Portanto, havia ali uma negação. Foi assim o primeiro período foi aquele período da negação, que é normal, né? Em que não acreditava que aquilo ia ficar assim, não acreditava que ia ficar sem ver e tudo aquilo ia passar. E basicamente foi isto, foi adaptar-me a mim próprio. Eu passava a maior parte do tempo sozinho em casa, porque os meus pais obviamente iam trabalhar. Um, eu passava a maior parte do dia sozinho e isso foi, ao mesmo tempo que uma coisa dura, foi uma das melhores lições. Porque estarmos connosco é um bocadinho bruto às vezes, não é? Porque eu acho que a maioria das pessoas não sabe lidar consigo próprias. E temos uma dificuldade muito grande em aceitar muito daquilo que está em nós e que vem em nós e muito daquilo que somos. E estarmos sozinhos connosco é a forma mais crua de levar com isso. Não é? E é quase termos uma espécie de outro eu ali connosco, sempre a chegar, mas sempre a chegar de uma maneira, de uma forma, é tortura quase, ok? É estar ali alguém, que somos nós, na verdade,
a chatear-nos com aquilo que nós mais odiamos em nós. Portanto, e não temos ali um escape, ok? Podemos ver televisão, ouvir música, ler, escrever, o que for. Mas nessa altura eu ainda tinha as coisas muito reduzidas, pronto. Tinha rádio e televisão. Computador eu durante bastante tempo, durante algum tempo, depois de televisão, eu não usava o computador porque ainda não tinha leitores de ecrã. Ainda nem sequer sabia que eles existiam. Foi só passado algum tempo depois. Portanto, eu estava reduzido ali à televisão e à rádio. Não tinha mais do que isto. E eram as minhas únicas fugas, juntamente com o telefone, que depois, Jesus, as contas de telefone dispararam assim de uma forma. Pronto. Os meus pais nunca me bateram, não sei como. Nunca me atiraram pela janela, não sei como. O que era perfeitamente compreensível caso o tivessem feito. Mas pronto. Eram contas astronómicas de telefone, basicamente. Porque depois telefonava para aqueles amigos mais próximos, eram sempre os mesmos. E eram horas. E antigamente, na altura, no Paleolítico, basicamente, nessa altura, pagava-se ao período, não é? Tipo, não era tarifários de 3.000 horas, 3.000 minutos por mês, não. Aquilo era ao período. Portanto, era muito dinheiro, basicamente. E a forma de eu lidar com isto foi esta. Foi voltar a conhecer-me, ou por outra, a conhecer-me, neste caso, porque mudou muita coisa em mim, portanto tive que me voltar a conhecer, tive que me conhecer de novo e acima de tudo tive que me aceitar. E isso não foi logo, isso demorou algum tempo a acontecer, mesmo já depois de eu retomar a minha vida social, digamos assim, de eu ter uma vida ativa, de voltar a trabalhar, a estudar, por aí em diante. Essa aceitação de mim próprio não foi logo, não foi imediata, demorou algum tempo, também hei de falar disso. Mas como é que foi? Porque é esta a pergunta fulcral, não, esta a pergunta principal. É como é que foi perder a visão? Epá, foi um pesadelo. Foi um pesadelo, né? Porque eu via perfeitamente. Tinha alguns problemas de visão, ok, mas via, usava óculos porque tinha miopia, mas nem era assim uma graduação por aí além. Portanto, a minha vida era, pronto, muito focada na visão, como é de praticamente toda a gente que vê. De repente as luzes apagarem-se. E reparem, eu estava a estudar informática na altura, portanto a minha vida era isso, era informática e multimédia. Era aquilo que eu queria, era muita imagem, muita luz, muita coisa sempre relacionada com isso, e de repente nada. Foi escuridão em todos os sentidos. Foi escuridão na visão, foi escuridão cá dentro, porque apagou-se tudo. E foi a desorientação completa, foi medo, foi um trabalho muito interno. E obviamente que esse trabalho acaba por ser influenciado por tudo o que está à volta. E nesta situação, numa situação destas, a família próxima e os amigos próximos são pilares importantíssimos. E no meu caso, isso aconteceu. Os meus pais, primeiro que tudo, e alguns amigos mais próximos que estiveram sempre a mim, que estiveram sempre ali, que nunca me largaram. Portanto, isso obviamente é sempre incrivelmente importante, não é? Agora, obviamente que cada pessoa lida com isto de uma forma diferente. E há pessoas que desistem da vida, a verdade é esta, não é? Isso acontece. Felizmente não foi o meu caso, nunca tentei ir por aí. Mas obviamente é complexo, é uma situação muito complexa e cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo para fazer o seu luto. Eu tive que fazer tive que fazer o luto durante aquele espaço de tempo. E numa situação destas, uma das piores coisas que eu acho que se pode dizer a alguém, e seja que coisa for, no meu caso foi perder a visão, mas seja o que for, é dizer-se isso é tempo demasiado, já estás há demasiado tempo nisso. Não é assim que a coisa funciona. Não é assim que a coisa funciona. E tentarem empurrar dessa forma
pode funcionar exatamente ao contrário. O empurrão tem que ser dado com sabedoria no momento certo e da forma certa. Portanto, não pode ser assim à bruta só porque sim. Claro que há pessoas com as quais se calhar isso funciona bem, não é? 3 berros e uma chapada e se calhar a coisa funciona bem com muitas pessoas, mas temos que nos lembrar que não funciona bem, não funciona assim com toda a gente, não é? Comigo não funcionava bem assim, também felizmente não tive quem fosse assim bruto. Tive algumas pessoas que mais tarde me disseram: epá, tiveste muito tempo, foi demasiado tempo. Não foi nada, não foi nada. Eu hoje sou o primeiro a dizer que não foi. Foi o tempo que foi necessário. Foi o tempo que eu precisei para me recompor, para renascer, para me voltar a conhecer, para voltar a querer lidar comigo e mais tarde para saber lidar comigo. E depois disso, para me aceitar. A verdade é essa, não é? Para me aceitar assim, para me aceitar sem a visão, para aceitar o facto de não ver. E esta questão da aceitação é uma situação, é uma questão difícil, porque isto do aceitar é um bocadinho complicado. Há pessoas que dizem que nunca se aceita. Eu, eu compreendo isso, não concordo totalmente. Acho que se pode aceitar, mas para conseguirmos aceitar, temos que estar em paz connosco. Seja o que for. Seja o que for. Acho que para conseguirmos aceitar alguma coisa negativa que nos acontece, temos que estar em paz connosco e com aquilo que aconteceu. Não ter ódios relacionados com aquilo. Não ter. Não querer culpar nada nem ninguém por causa daquilo. Ou aceitar isso mesmo que alguém tenha culpa. Mas se não aceitarmos efetivamente aquilo, ou por outra, se não estivermos em paz com aquilo e connosco, a coisa não funciona. E a aceitação é muito mais difícil de atingir. Agora, depois há diferentes formas de atingir essa paz, não é? Essa paz interior. Eu não sei se o nível em que estou é um nível de aceitação total, mas o nível que é permite-me não estar em guerra comigo próprio e permite-me não estar em guerra com o facto de não ver. De uma revolta contra isso. Tive no início, embora nunca tenha, ou poucas vezes tenha manifestado isso cá para fora, foram muito poucas vezes. E nunca foram coisas muito efusivas, digamos assim. Mas aceitar isso é isto, na verdade, não é? É estarmos em paz connosco e com aquilo. E só assim é que se consegue ir em frente de forma tranquila. Claro que se pode continuar a viver não estando em paz com aquela situação, havendo ali alguma resignação, havendo ali revolta, claro que se consegue. Ok. Mas interiormente eu acho que é diferente. E eu passei por essas fases de não aceitação, de negação completa, de resignação. E depois atingi esse tal ponto, que foi de aceitação, que demorou algum tempo. E se me perguntarem, às vezes perguntam-me quando é que consegui, ou quando é que olhei para mim e fiquei na boa com a cena de não ver, não faço ideia. Não faço ideia. Reparem, eu perdi a visão em 2000. Tive 3 anos e tal, quase 4, em casa, né? Parado no tempo. Quando é que consegui lidar comigo próprio? Não sei. Não foi depois do retorno, não foi depois desse luto, não foi logo depois. Foi algum tempo depois disso. Foi alguns anos depois disso. Eu já estava a estudar, a trabalhar, a ter uma vida social. Pronto, mas demorou algum tempo. E acho que tem que ser assim. Cada um tem que ter o seu tempo. Mas pronto, respondendo à primeira pergunta, porque acabei de falar aqui também, eu acabei por falar também da questão da aceitação. Respondendo à pergunta do como é perder a visão,
é isto. É isto. Eu vou fazer outro episódio para falar da adaptação, que é uma coisa diferente, é outro. É literalmente outro capítulo. E para a coisa não ficar assim muito extensa e com muita informação diferente. Pronto, fico-me por aqui. E olha, já sabem, o meu mail e as minhas redes sociais estão no episódio e estão na descrição do podcast. Portanto, deixem as vossas perguntas, deixem as vossas dúvidas, sejam à vontade, não tenham medo de perguntar, não tenham medo de comentar. E pronto, eu cá estarei e prometo que vou tentar sempre responder a tudo e a todos, ok? Obrigado, espero ter sido claro na explicação que dei. E pronto, beijinhos, abraços, adeus.